Pessoal, agora vamos tratar desse assunto que é, as equações dos diagramas de momento fletor e força cortante em vigas, em especial as cargas distribuídas. Haja vista que a complexidade envolvida é no equacionamento, de acordo com a seção, e quando eu chego eu tenho uma carga distribuída e tenho que fazer uma equação de segundo grau sobre essa carga distribuída, e quanto longe estiver essa carga distribuída, começa a ter o efeito de uma carga pontual. Então, foi um exemplo da série de exercícios que nós temos, o 6.34, onde se pede a representação gráfica dos diagramas de força cortante e momento fletor para a viga, em função de x. Então, vamos fazer uma sequência para qual ficar fácil. Essas duas reações A e B são previamente vistas, então a primeira coisa que se faz é transformar essa carga distribuída em pontual, então é 2 vezes o comprimento que ela está ocupando, ou base vezes altura, ou seja, se lembrando um quadrilátero, e consequentemente obtém-se uma carga distribuída, e fazendo soma das forças em y iguais a zero, soma das forças em x iguais a zero, percebemos que vamos ter só bx aqui, então é zero, e somatório de momento ou no ponto A ou no ponto B, tem-se uma das forças. Resubstituindo a equação de forças na vertical, obtém-se todas as reações de apoio para essa viga. Então, já fizemos, aqui está o desenho, porém é importante lembrar, calcular primeiramente as reações de apoio, delinear os intervalos para os cortes, ou seja, toda vez que eu tenho um corte aqui, iniciou-se aparecimento de uma reação, eu tenho um corte aqui, então vamos dividir em uma, duas, e um pouquinho antes, ou seja, cortes infinitesimais antes do aparecimento de uma força. E com isso obtemos equações de momento fletor e força cortante, e com as equações fazer os diagramas. Vamos lembrar uma coisa, pessoal, muito importante. Aqui se encontra a convenção de corte. Se eu corto aqui, essa aqui a gente chama de força cortante Q ou V, que eu acostumado usar na sala. O momento aqui é anti-horário positivo. E para princípio de ação e reação, do outro lado do corte, o corte à esquerda de S, essa convenção. O corte à direita de S, essa convenção. Somando-se, haverá um equilíbrio de cargas. Outra coisa bastante importante a se lembrar é que quando o momento fletor é o produto da força vezes a distância, mas se derivarmos isso em função da distância, teremos a força F, que por consequência é o gráfico da força constante. Lembrando que carga pontual, momento é linear, força cortante, gráfico de constantes. Momento, função de segundo grau, força cortante, primeiro grau. Tá certo? Então, dando continuidade aqui, primeiramente já calculamos, em princípio, as reações de apoio, BY 2,5, AY 2,5 e BX igual a zero, porque somente há BX aqui. Em seguida, vamos reiniciar os cortes. Primeiro corte, por sua vez, do intervalo de 0 a 1. Então, note-se quando se eu colocar o ponto A como referência, sentido horário sempre positivo, e girar no sentido anti-horário essa barra, perceba-se que o 1 kN vai girar no sentido positivo. E o M, que é a resultante no ponto O, também girará no sentido positivo. Consequentemente, 1x mais mf igual a zero, o momento fletor é menos x. Para x igual a zero, o momento fletor igual a zero. Para x igual a 1, o momento fletor menos 1 kN vezes metro. O seu corte se dará a um pouco antes da distância de 2,5 metros. Por isso que tem o sinal somente de maior, ingressando-se ao sinal de maior ou menor igual para o intervalo de 1. Porque agora vamos considerar a influência do intervalo de 1. Pois bem, o intervalo de x vai de 1 até o intervalo de 2,5. Porém, se eu já tenho 1 metro aqui, então o intervalo é compreendido aqui de x e 1. Esse intervalo, x menos 1. Então, fazer o momento no ponto O aqui novamente, teremos positivo 1,
A reação de apoio, perceba que se eu girar, ela vai tender a vir para trás em marcha ré. Então, é menos AY. A distância aqui é x menos 1, mais carga distribuída, 2 vezes o comprimento, área vezes a altura. Então, isso aqui seria a carga distribuída, uma força F. Como é um retângulo, o centro de gravidade é metade da base. Se a base é x menos 1 sobre 2. Mais o momento fletor igual a zero. Rearranjando as equações, vejam que nós temos uma equação de segundo grau aqui. Não se preocupe em resolvê-la. Porém, importante, o primeiro ponto desse intervalo deverá ser igual ao anterior. Isso mostra a continuidade do ponto. Então, para x igual a 1, o momento fletor igual a menos 1, condiz ao resultado anterior que vocês tiveram. Agora, para x igual a 2,5 metros, equacionando, voltamos a menos 1. Significa quilonewton vezes metro. Desculpe aqui, esqueci de colocar a unidade, mas vamos deixar aqui para efeito de conhecimento. Até parece criança rabiscando, mas logo vamos levando jeito para isso. Percebam que voltou mesmo que tenhamos dois intervalos diferentes da distância, o momento é o mesmo, ou seja, sai de menos 1 para menos 1. Percebam também que é uma função de segundo grau negativa, ou seja, quando o componente aqui, esse x, que é o quadrado da função, é negativo na frente, ou seja, o número na frente negativo desse x ao quadrado, ela tem um ponto de máximo. Ou seja, nós temos que descobrir qual que é o máximo ponto dessa função. Isso será feito quando começarmos a confeccionar os diagramas. Por fim, ao fazer o último intervalo, que é de 2,5 a 3,5, a carga constante a carga distribuída afasta-se de um ponto, ou seja, não tem um efeito de segundo grau, mas sim de primeiro grau. E aqui eu peço a atenção de vocês. Para fazer o questionamento, alguns podem ter observado esse x menos 1,75. Aí tem uma explicação. Prestem atenção aqui, por favor. Uma atençãozinha especial aqui. Se eu pegar e fizer a medida, eu tenho 1 metro, que é o ponto A, e 0,75, que é metade de 1,5. Essa distância total é 1,5. Então, o centro de gravidade dessa carga distribuída é metade de 1,5, que é 0,75. Portanto, 0,75 mais 1 é 1,75. Se aqui é x, a distância daqui para cá, x menos 1,75. BY aparece agora, as reações estão aqui, e a distância é x menos 2,5. A distância toda aqui é 2,5. Se eu tenho x, x menos 2,5 esse trecho. Para fazer o equacionamento, vejam, é uma equação de primeiro grau. Afastando-se da carga distribuída, a carga distribuída já tem um efeito de carga pontual. Para x 2,5, percebo que encontramos menos 1 km vezes metro, como condiz o resultado anterior. Para x igual a 3,5 metros, o momento fletor zerou, ou seja, os extremos zeraram. Agora, importante observarmos o intervalo entre 2,5 no seguinte, de 1,5 de 1 a 2,5, por exemplo, desculpe. Como é uma função de segundo grau, ao derivar ela em função de x, tem-se uma função de primeiro grau. Igualando-se a zero, essa função tem-se esse equacionamento, o valor de x. Esse valor de x nos indica 1,75. Esse valor de 75, ao ser utilizado na equação de momento fletor previamente definida, vamos ter um valor de menos 0,4375. Isso significa dizer que é o ponto máximo do momento, ou seja, o momento máximo da função, em menos 0,4375, dentro da função de segundo grau da carga distribuída.
Esse valor é importante que quando você for traçar sua curva, é o ponto máximo. E assim perceberá o comportamento da curva. É importante, quando a carga distribuída não estiver nos extremos, colocar esse cálculo para efeito de utilização. Além disso, convém lembrar que onde o momento for máximo, a força cortante é zero. E quando a força cortante é máxima, o momento é zero. Vamos ver. Então, foi feita uma tabela entre os intervalos utilizados e as funções. Percebam que essas aqui são as funções que nós determinamos. As derivadas, a primeira derivada de menos x é 1. Então, a força cortante no intervalo de 0 a 1 metro é menos 1. Porém, entre 1 e 2,5, a força cortante possui um intervalo de uma curva de segundo grau. Aplicando-se aqui as forças cortantes, ela vai sair de 1 metro, ela vai até 1,5 kN de força cortante, e quando andamos até 2,5, o oposto ocorre, ela sai de 1,5 para 2,5, ou seja, ela teve uma perda significativa de 3 kN aqui, ou seja, 3 kN para baixo a força. E convém, pois como é 1,5 de carga distribuída vezes 2, 3 para baixo. Tá? E a última função é uma função de primeiro grau, já que se afastou da região de carga distribuída, onde a força cortante é constante nesse intervalo entre 3,5, 2,5 e 3,5, e ela é igual a 1. Percebam que a dica é a seguinte: eu tenho 1 kN positivo. Como a força de 1 kN é para baixo em 3,5, haveria concordância com o resultado. Por fim, os diagramas. A gente utilizou para fazer o MD Solids, primeiro para efeito de vocês saberem que nós temos dentro da faculdade os recursos necessários para desenvolvimento. Segundo, fazendo os diagramas em papel e digitalizando não daria qualidade. Percebam as forças cortantes e aqui um detalhe muito importante. Quando a força cortante nesse ponto for zero, a função do momento chegou ao ponto máximo, onde eu tenho os mínimos e o máximo da curva. Além disso, perceba, eu tenho uma força aqui de 2,5 kN para cima e 2,5 kN para cima também. 1 para baixo, 2 para cima é 1,5. 1,5 para cima menos 3 para baixo devido à carga distribuída, menos 1,5 aqui. Então, onde devo me preocupar? Quando o momento é máximo, a força cortante é zero. Nesse ponto é zero, nesse ponto é zero e nesse ponto é zero. Importante observar que aqui, 1 kN por metro e 1 kN por metro são regiões onde vai ter uma carga aplicada aqui, onde vai ter maior curvatura da minha viga. Por outro lado, nesse mesmo ponto onde eu tenho os máximos momentos, eu tenho as máximas forças cortantes em tração e em compressão, gerando cisalhamento no centro da viga. Bem, pessoal, eu sugiro que vocês façam os exercícios, tem uma relaçãozinha que eu deixei no aba para vocês, possuem resposta. Tentem usar o MD Solids, há muitos softwares podem ser utilizados também para simulações. E além disso, esse aqui ele mostra para ser um diagrama e é importante, é como se fosse uma conferência. Você faz à mão e faz isso. Então, fico à disposição para qualquer dúvida de esclarecimento. Esse vídeo vai estar na unidade 2, seção 2, no pós-aula, tá? E lá vocês podem observar, tentar fazer o exercício e entrar em contato conosco, tá bom? Pessoal, um forte abraço.